Olá a todos! Então, se você chegou até esse vídeo, é porque você já assistiu ao vídeo onde nós tratamos ali do chamado de Pedro por Jesus e a complementaridade entre o Evangelho de Mateus e de Lucas. E aqui neste vídeo, então, nós prometemos falar sobre a aparente contradição que há naquele relato quando os evangelhos falam na cura que Jesus fez ali a um cego, se Jesus estaria saindo de Jericó ou entrando em Jericó. Há esta aparente contradição nos evangelhos, então vamos pensar a respeito. Então, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, vai citar aí este evento da cura deste cego. E lá vai dizer que Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó. E ali vai citar o nome do cego, que é o Bartimeu, era filho de Timeu, e diz ali que ele estava assentado à beira do caminho. Então, quando ele vê todo aquele alvoroço, ele pergunta do que se tratava, e alguém informa que era Jesus passando ali, e ele então começa a gritar, a clamar por Jesus, e Jesus então o atende, pergunta o que ele quer que lhe faça, e Bartimeu responde, que eu torne a ver, ou que eu veja, e então Jesus o cura. Este é o relato encontrado em Marcos. Mas o Evangelho de Lucas também vai fazer esse relato, lá no capítulo 18, e lá vai dizer que Jesus estava se aproximando de Jericó. Lá vai dizer o texto que ao aproximar-se de Jericó, e aí então vai repetir toda a história do cego que clama a Jesus e que Jesus então o cura. Então aqui a pergunta dos críticos é: Jesus estava saindo ou entrando em Jericó? Não há aí uma contradição? Então vamos lá à explicação que é mais aceita e que é dada pelos estudiosos, e nós então vamos ali retomar a origem de Jericó lá no Velho Testamento. E aí você vai lembrar que Jericó é citada ali no livro de Josué, no capítulo 2, quando Josué está então no comando ali do povo de Israel que saiu do Egito, e eles vão então agora tomar a terra prometida, se apossar da terra. E qual foi a primeira cidade que eles conquistaram? Então você lembra que foi Jericó. Isso está lá em Josué capítulo 2, dos versos 1 a 24. Você lembra lá que Josué envia os espias para espiar a cidade de Jericó, que era amuralhada. E aí você conhece aquele relato com bastante detalhes sobre Raabe, sobre tudo aquilo. E no capítulo 6 de Josué é que nós encontramos a destruição efetiva de Jericó, quando o exército lá dos judeus fazem aquela campanha ali ao redor da cidade e os muros são destruídos. E você deve lembrar que naquela ocasião o Senhor Deus, então, ele pronunciou uma maldição para quem tentasse reconstruir a cidade de Jericó novamente. Ao lançar os fundamentos para reconstruir Jericó, aquela pessoa iria perder o seu primogênito. O seu filho mais velho iria morrer. E quando ele concluísse a construção da cidade e ao colocar as portas, ele perderia o filho mais novo. Isso você encontra lá em Josué capítulo 6. E o interessante é que em 1 Reis, capítulo 16, você vai encontrar uma pessoa ali que vai reconstruir a cidade de Jericó. Essa pessoa se chama Hiel, o Betelita. Isso acontece na época em que Acabe é rei de Israel e Asa é rei de Judá. E esse Hiel, então, ele vai reconstruir a cidade de Jericó. E ali nós encontraremos que a maldição que Deus estabeleceu para quem tentasse reconstruir a cidade aconteceu ali, porque Abirão, o filho primogênito de Hiel, morre quando Hiel lança os fundamentos da cidade. E quando Hiel então termina a construção e coloca as portas, o seu filho mais novo, o Segube, ele vem a morrer.
Então, maldição cumprida, mas o fato é que a cidade foi reconstruída. E o que se acredita é que essa nova Jericó foi construída cerca de 1,5 km distante da antiga Jericó. De tal maneira que existia então na época de Jesus as ruínas da antiga Jericó e a nova Jericó. Então o que aconteceu provavelmente é que Marcos estava dizendo, se posicionando em relação à antiga Jericó e que desta Jesus estava saindo de Jericó. E Lucas então coloca como referência a atual Jericó e neste sentido Jesus estava entrando em Jericó, ou seja, indo de uma para outra. E assim fica explicado plenamente esta aparente contradição que há entre esses dois evangelhos. E eu queria concluir então deixando para você um desafio para solucionar uma outra aparente contradição, porque quando nós consideramos o evangelho de Mateus para este mesmo relato, há ali entre o relato de Mateus, de Marcos e de Lucas uma pequena diferença. Eu queria deixar contigo esse desafio, que você fosse lá em Mateus e também lesse os relatos de Marcos e Lucas e veja ali que há uma aparente contradição, e eu queria que você então colocasse aqui nos comentários qual é esta aparente contradição. Então um forte abraço e até o próximo devocionário.